Que a bênção de Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo vá sobre a tua casa, a tua vida, a tua família, em nome de Jesus. Que a paz esteja em cada coração do ouvinte, a hora da esperança. Amém? Vamos começar agora o culto ao seu lar, a hora da esperança. Amém? Vamos ler a palavra de Deus no livro de Salmos, capítulo 7, versículo 10, Salmo 7, 10. O meu escudo é Deus, que salva os retos de coração. Deus julga o justo e ira com o ímpio todos os dias. Se o homem não se converter, Deus afiará sua espada, já tem armado seu arco e está aparelhado. E já para ele preparou armas mortais e porá em ação as suas setas inflamadas contra os perseguidores. Eis que ele está com dores de perversidade, concebeu trabalho, produziu mentiras. Cavou um poço e fez fundo e caiu na cova que fez. A sua obra cairá sobre a sua cabeça e a sua violência descerá sobre sua própria cabeça. Eu louvarei ao Senhor segundo a sua justiça, e cantarei louvores ao nome do Senhor, o Altíssimo. Aqui, Davi confia em Deus e protesta a sua inocência, que os inimigos de Davi estavam ali para afiar, a sua maldade contra Davi, mas eles mesmos cavou um poço e fez fundo, eles mesmos caíram na cova. Quando a gente procura fazer o mal para umas pessoas, seja ela quem for, Deus é o nosso justo juiz. A gente nem precisa se justificar com a pessoa, a gente nem precisa bater na porta da casa dela para querer tirar satisfação, que ele mesmo cava a cova dele e ele mesmo cai, né? Nós sabemos que nós estamos vivendo os últimos dias na face da terra. E aqueles que são de Deus vão passar por perseguições, passam por luta, por dificuldade. O Senhor nunca falou que nós não passaríamos por luta e nem por dificuldade. Pelo contrário, lá no livro de João ele fala assim: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Então aqui Davi estava se colocando na presença de Deus. E aqui Davi fala que Deus julga o justo e se ira com o ímpio. Então, às vezes eu fico pensando, você vai fazer uma oração, Senhor, isso é um pensamento meu. Senhor, vamos orar, faz justiça contra o meu inimigo. Só que o nosso Deus, ele é justo. Ele vai pesar a balança pelos dois lados. Então, a justiça é feita? É. Mas também como que você está? Será que você está merecendo essa justiça? Ou será que na hora que era para você ficar calado, você falou? Será que na hora que era para você se humilhar, você se exaltou? Porque geralmente num confronto, numa confusão, todos querem ter razão. Mas aquele que se cala e se humilha diante do Senhor, aquele o Senhor faz a justiça. Aqui, no versículo 7, 3, no capítulo 7, 3 e 5, fala sobre um coração reto. Que Davi fala assim, persegui o inimigo a minha alma, persiga o inimigo a minha alma, e alcance-a. Calque aos pés a minha vida sobre a terra e reduza a pó a minha glória. Aqui, Davi estava falando do seu caráter justo diante de Deus. Ele se mostra humilde e corajoso ao se prontificar a pagar pelos erros dos quais era acusado. Por saber que tinha um coração sincero, ele não temia a sondagem do Altíssimo, quando aos seus pensamentos, intenções e sentimentos. Isso significa que quando temos a consciência limpa, nada pode nos acusar,
parar ou intimidar. Ao contrário, nos tornamos ousados, fortalecidos na fé, e diante disso podemos orar na certeza de que seremos atendidos. Então aqui, Davi não tinha medo da sondagem do Altíssimo. Se o Senhor fosse fazer ali pesar a balança entre ele e seu inimigo, ele estava com seu coração limpo. Por quê? Ele sabia como ele estava na presença de Deus. Então é muito importante nós termos uma consciência limpa diante de uma acusação que o inimigo se levanta contra a sua vida. Se você tem a sua consciência limpa, você não está devendo nada, deixe que fale o que quiser. Fale o que quiser. A única coisa que você tem é que não aceitar. Como eu vi uma palavra hoje, né? Se o inimigo se levantar contra a vida da gente, a gente não precisa ir lá na porta da casa dele para tirar a satisfação. Mas se é uma mentira que ele está falando contra a sua vida, você rejeita, você não aceita, em nome de Jesus. Até essa pregadora falou assim, que quem cala, consente. Quem cala, consente. Então você não deve consentir que ninguém fica falando mal de você por aí. Porque a Bíblia fala lá no livro de Provérbios, capítulo 18, que mais vale o bom nome do que muitas riquezas. E duro é cair na boca do povo. E o povo gosta de rotular os outros, né? De colocar um rótulo, o qual a pessoa muitas vezes não é aquilo. Ela não é aquilo que a pessoa fala dela, mas ela tá ali colocando rótulo, falando para as outras pessoas, e as outras pessoas não conhecem, e daí acaba acreditando na voz do inimigo. Só que aqui, Davi, ele protesta a sua inocência. Então você também pode protestar a sua. Se você tem com a sua consciência limpa, você não tem nada que fale, que alguém fala alguma coisa de você, você não tem nada a ver com isso, então você pega, você sabe que o teu inimigo vai cavar o poço e vai fazer bem fundo ainda, o poço para ele mesmo, e vai cair na sua própria cova. Quanta gente que já não se levantou contra a tua vida, quantas pessoas que já não quis armar laço para você, mas ele mesmo cavou a cova dele, ele mesmo caiu. Por quê? Deus viu que na sua vida você era inocente, você não merecia aquilo que estavam falando de você. Então Deus entrou com justiça. Então nesta noite, nesta hora, neste culto ao seu lar, eu quero falar como Davi. Eu louvarei ao Senhor segundo a sua justiça e cantarei louvores ao nome do Senhor Altíssimo. Que nesta noite você possa estar louvando ao Senhor pela sua justiça, saber que os teus inimigos já estão caindo por terra, toda acusação, toda seta mandada contra você, lá no teu trabalho, onde você trabalha, as panelinhas que estão fazendo lá contra a tua vida, seja onde for, que o inimigo esteja armando um laço contra a sua vida, nesta noite, nesta hora, neste culto ao seu lar, eu quero estar orando por você. E eu tenho certeza que seja lá o que for que armaram contra você, ele já está armando a cova dele para sua própria. Ele já está armando para ele mesmo a cova. A cova que ele armou para você, ele armou para ele mesmo. E é uma cova bem funda. Ele vai ficar envergonhado com aquilo que ele falou de você. Vai ficar tão envergonhado que se ele tiver vergonha na cara dele, ele vai vir até pedir perdão e vai confessar o pecado dele. E se ele não voltar para pedir perdão também, porque talvez ele nem tenha essa vergonha na cara, porque é muito fácil a gente falar da vida dos outros, mas depois a gente ir lá se justificar, se reconciliar com a pessoa, aí a gente tem vergonha. Mas na hora de falar mal da pessoa, criticar, acusar, a gente não tem vergonha. É isso que eu acho interessante, né? Hoje, as igrejas, não sei os costumes das outras igrejas, né? A igreja onde eu fui criada não tem esse costume, mas eu conheci igrejas que se uma pessoa levantasse uma acusação contra o seu irmão sem
prova, ele ia para disciplina, ficava lá o tanto de disciplina lá que fosse preciso, ainda depois ele tinha que tomar a frente, na frente de todos os irmãos, e ainda pedir perdão. Hoje não sei mais se as igrejas é desse jeito. A igreja que eu fui criada não tinha esse costume, mas eu conheço igrejas que faziam isso, acho que faz até hoje. Você tem que tomar a frente e falar, olha, eu pequei, eu fiz isso e eu peço perdão para tal pessoa. E aí, se a pessoa quiser perdoar, ela perdoa. Se ela não quiser também, isso daí é problema dela, né? É dela e de Deus. Então, é muito interessante a palavra de Deus aqui nesta noite, neste Salmo 7. O Salmo 7 é um salmo de justiça contra o teu inimigo. Então, ore esse salmo quando você vê que você está sendo injustiçado. Ore este salmo, fala com Deus, fala, Senhor, eu estou como Davi, ó. Eu estou aqui, ó, mostrando o meu caráter. Eu não mereço isso que estão falando de mim. Eu estou como Davi. Julga, Senhor, a minha causa. E o Senhor vai julgar em nome de Jesus. Amém? Coloque aí sua mão junto com a minha, você me abençoe e eu te abençoo. Pai amado, Deus querido, neste momento, Senhor, estou aqui diante de ti, diante deste salmo, um salmo que Davi confia em Deus e protesta a sua inocência. Pai querido, Deus amado, coloque em nós a inocência, Pai, aquilo que o inimigo arma contra a vida do teu povo, levantando calúnia, levantando fofoca, contenda, palavras contrárias. Eu peço que nesta hora o Senhor venha ao encontro desses irmãos, porque todos nós queremos justiça. Quando nós sentimos injustiçados e prejudicados em algum momento da vida, no entanto, não devemos esquecer que a justiça divina se manifesta também quando formos injustos com o nosso próximo. A humanidade não segue livremente na injustiça e na indisciplina. Ao contrário, todos estão debaixo dos olhos do Altíssimo. Os fiéis podem confiar que Ele intervém para fazer justiça e também para retribuir a cada um segundo as suas obras. Por isso, Pai querido, Deus amado, que o Senhor venha sondar o nosso coração nesta hora e venha ver que há em nós o caráter, a personalidade de Jesus. Que se alguém tem feito injustiça contra as nossas vidas, falado mal, levantando calúnia, que o Senhor possa estar colocando por terra na vida deste irmão que ora junto comigo. Talvez está com o seu coração triste, aborrecido, abatido, porque muitas vezes ele tem sido uma pessoa correta no trabalho, na escola, mas sempre tem alguém ali para se levantar contra a vida dele. Mas nós sabemos que este inimigo está cavando uma cova profunda para cair dentro dela mesmo, porque nós temos o Senhor como a nossa justiça. Por isso nós cantaremos louvores e exaltaremos o teu nome todos os dias, em nome de Jesus. Também nós consagramos esta água, que quando esta pessoa beber desta água, haverá cura, haverá libertação. Obrigado, Senhor Jesus, porque até aqui o Senhor tem nos ajudado. Nesta oração, da hora da esperança, por onde passar esta oração, se tiver alguma pessoa sendo injustiçada, Pai, coloca as tuas mãos, faz justiça ao adversário desta pessoa, que se ele afiou a espada contra esta pessoa, ele mesmo cairá em cima dela, em nome de Jesus. Amém. Foi aí mais um culto ao seu lar, a hora da esperança, amém? Compartilha aí, você que sabe que tem alguém que está sendo injustiçado por algum motivo, que você esteja compartilhando esta oração, porque a justiça de Deus não falha. A justiça de Deus, ela não falha. Pode ter certeza que Deus vai fazer justiça aos seus adversários, porque a palavra de Deus diz no livro de Lucas capítulo 18, Deus não fará justiça aos seus escolhidos que clamam a Ele dia e noite, amém? Então Deus fará justiça aos seus escolhidos. Deus que abençoe.